Tô prestes a começar o terceiro dia. Hoje eu vou sair mais cedo, são 17 quilômetros daqui de Gonzaga até Palas de Areia. E dessa vez eu decidi dispensar minha mala no serviço de correios que tem aqui. Custa 4 eurinhos, então vale muito a pena, porque ontem eu comecei a ter dor nas minhas costas. Se bem que hoje eu acordei bem, mas eu queria ver como é que ia ser a mochila nas costas. Olá, eu sou Diane Botelho. Bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Terceiro dia começando, acabei de sair da minha hostelaria. Hoje foi um dia que eu tive que deixar um pouco de peso para trás, mas paguei um táxi para levar a minha mala, a minha mochila para a próxima parada. E é isso. E aí eu fiquei esperando para ver se o táxi ia sair, só que eu não podia me atrasar mais, porque mais ou menos às 2 da tarde vai começar a chover e eu não quero pegar chuva. Ainda bem que eu deixei a minha mochila para o táxi levar, porque ao sair de Gonzaga, a gente vira à esquerda e aí entra nessa estradinha aí de um pavimento, sem pavimento que seja, e é uma subida constante. Então você tem falsas ladeiras, mas você está o tempo todo subindo até chegar ao ponto de Castro Maio. Parece que é plano, mas é íngreme, né? A gente vai subindo gradativamente. A gente continua subindo pela estrada e passa por essa casa com um celeiro típico da Galícia. E nessa altura a gente vê muitas construções como essa. E chega na vila de Castro Maio. E assim, eu achei que ia parar de subir, mas não parou de subir. O tempo todo nesse ritmo. E até chegar nas ruínas de Castro Maio. O que é Castro Maio, Diane? Você está falando aí o tempo todo e não está dizendo o que é isso? Então vamos lá. Castros são povoações fortificadas nas quais em tempos de guerra se refugiavam os antigos habitantes da Galícia, né, os celtas. Então eles estão sempre situados em lugares estratégicos, assim, com vista de 360 graus. Bem, assim como Foz, aqui também durante o caminho é possível a gente encontrar ruínas de casas ou vilas de mais de 6.000 anos atrás, da época do bronze. Vamos dar uma olhadinha? Você vai caminhando um pouco acima, 5 minutos fora do caminho, sabe? Mas eu acho que isso vale a pena. É engraçado que eu não sabia essa informação que eu estou falando agora para vocês. E enquanto eu estava lá, eu comecei a descrever o que era um castro sem ao menos ler sobre isso, né? Bem, aqui é a vila que estava soterrada de Castro Maior e foi habitada até o século VI a.C. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que é lá dentro. Então tem uma entrada, umas escadas laterais. São realmente ruínas, né? Tava falando da estrutura do muro, exatamente a mesma da que é feita hoje em dia. Então, eu fiz um passeio quase que arqueológico sobre a história antiga, pré-romana, do povo celta que habitava essa região. Quartinho aqui, não sei o que é. Provavelmente isso aqui tinham tetos de folhas, né? Toda uma estrutura. É bem interessante que esse é um dos maiores ruínas que eu já vi. É definitivamente muito maior do que a de Foz, muito maior do que as que eu vi em Jersey. Então, isso aqui provavelmente era uma vila. Uma vila, se a gente parar para pensar, se eu parar ali em cima, dá para ver que tem uma vista muito grande de toda a área aqui de Castro Maior, num ponto alto, e você consegue ver
tem uma visão 360. Eu não estou no ponto mais alto, mas eu tenho uma vista 360, principalmente ali de cima. Dá para ver toda a região mais abaixo. Eu adoro essas questões arqueológicas. Isso foi achado há pouco tempo. E são vários casos. Praticamente uma vila, você consegue ver várias ruas. Bem típico das tribos celtas, né, que moravam por aqui. Então é bem legal. Olha, vale a pena andar aí os 100 metros e subir aqui. Então aqui tem... É engraçado que lá em Jersey, toda vez que tinha algo assim, era como se fosse um cemitério, né? Aqui eu não sei o que é isso. Provavelmente uma cama, uma mesa feita para essa família. Essas são as ruínas de Castro Maior, aqui da Espanha. E por isso que eu gosto de viajar aqui pela Europa. Aliás, o planeta inteiro. Mas aqui é bem mais fácil porque tem mais história, então tudo é muito mais fácil. Mas eu gosto porque a gente sempre tem contato com a cultura milenar da história da humanidade. E no Brasil, quando eu voltar lá, eu vou tentar fazer alguma expedição dessa na região do Piauí, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que no Brasil também há locais como esse, mas ainda estão a ser descobertos, né? Então, provavelmente um local como este aqui, ele foi descoberto por acidente. Muitos desses locais, tá vendo que tem muitas pedras ali e ali? Muitos desses locais eram desfeitos para que as pedras fossem utilizadas em outro tipo de construção, né? Então, esse local foi relativamente mantido, mas você consegue ver que muitas dessas pedras já foram retiradas, provavelmente. Porque essas casas não eram dessa altura, provavelmente eram uma altura um pouco maior. E muitas pedras foram retiradas para construir outras casas, construir outras vilas, que seja. E ao longo de todo o caminho é possível ver muros feitos com a mesma estrutura dessas pedras, para delimitar territórios, delimitar propriedades, entre outras coisas. Então esse tipo de construção é uma construção típica aqui dessa região, uma construção típica celta. Em toda a Europa onde tem celtas você vai ver esse tipo de construção. Bem, a minha preocupação era, será que eu vou conseguir juntar o caminho daqui de cima? Eu vou ter que voltar. Sim, tem como juntar o caminho. Se você seguir por aqui, você vai dar lá. E é isso. Uma boa parada. Um ótimo lugar para visitar. Bem, deixa eu ir porque hoje o caminho é longo. São 17 quilômetros ladeira acima. Então tem que ter muita perna para continuar. Essa foi uma ótima parada, foi uma parada que fez valer muito a pena. E estou muito feliz de, mais uma vez, estar em um local tão antigo, onde civilizações inteiras moraram em algum momento. Civilizações inteiras, né? Uma tribo inteira morou, famílias inteiras moraram por algum momento e conhecer um pouco mais da história do planeta e da Europa.